Iniciando agora o segundo módulo, que vai tratar especificamente da primeira droga para o tratamento do tabagismo, que é a TRN, Terapia de Reposição de Nicotina, vocês verão que estaremos lidando com a mesma droga que o cigarro contém. Essa primeira mensagem é importante porque o paciente que vai receber uma terapia de reposição de nicotina, ele já está exposto à nicotina, só que de uma forma de absorção e com uma farmacocinética e farmacodinâmica diferente daquela utilizada nos medicamentos. Muitos pacientes se preocupam com a terapia de reposição de nicotina como se ela fosse perigosa, uma vez que ele entende que a nicotina é o vilão do cigarro. Embora a nicotina tenha efeitos cardiovasculares, como aumento da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial, pelo seu efeito adrenérgico, podemos dizer que a nicotina seria como a isca do anzol, porque é ela que é o agente que causa a dependência ou o efeito aditivo, que leva aquele indivíduo a consumir um produto que se chama cigarro, que carrega com ele centenas de outras substâncias que têm efeito carcinogênico, que têm efeito deletério sobre o endotélio e causador de doenças cardiovasculares, além do efeito térmico do cigarro, pela temperatura com que a fumaça entra, e das partículas e gases que penetram no organismo durante o cigarro, durante o consumo de um cigarro. Assim, a nicotina, ela é o que leva o indivíduo ao comportamento compulsivo de consumir vários cigarros durante o dia, como a gente já explicou na dependência química da nicotina. Porém, se isolarmos a nicotina do cigarro, podemos exercer um efeito parecido sem que aquele fumante se veja fumando e ele possa atravessar o período crítico do início da abstenção, que são as primeiras 2 semanas em que ele tem a síndrome de abstinência de forma mais intensa. Assim, a mensagem que eu quero passar, antes de entrar propriamente nas receitas e na forma de utilização, é que, ao prescrever a nicotina na forma de adesivo ou na forma de goma, transmitam para o paciente a segurança de que ele já é exposto à nicotina e que a gente só está trocando a forma de apresentação sem que ele consuma os cigarros do qual ele quer se livrar. No segundo módulo do curso, falaremos sobre a terapia de reposição de nicotina, que é a droga mais antiga, dita de primeira linha, para o tratamento do tabagismo. As formas disponíveis em nosso meio são 3. Os adesivos transdérmicos, que liberam 7, 14 ou 21 miligramas de nicotina ao longo do dia, as gomas de mascar e as pastilhas, que liberam 2 miligramas por unidade. Como funciona a terapia de reposição de nicotina? Nesse slide, aqui está representado 2 neurônios que se comunicam de áreas diferentes do cérebro. O neurônio representado à esquerda, com o seu axônio e núcleo, estaria localizado na área tegumentar ventral, área que recebe a nicotina que foi transferida rapidamente através da barreira hematolicórica e atingiu receptores específicos, e nessa área, ao se acoplar ao receptor, levam à liberação de dopamina
aqui representado pela letra D, na fenda sináptica entre a área tegumentar ventral e o chamado núcleo accumbens. Esse núcleo é o núcleo onde a dopamina exerce a sua ação, desencadeada pela nicotina, que estimulou os neurônios da área tegumentar ventral. Essas 6 letras D, aqui colocadas na fenda sináptica entre o primeiro e o segundo neurônios, vão agir da seguinte forma: parte vão conseguir atingir o neurônio do núcleo accumbens e parte é recaptada pela área tegumentar ventral, como habitualmente ocorre nos modelos de ação de neurotransmissores no cérebro. A ação da dopamina no núcleo accumbens leva à sensação de recompensa semelhante à obtida com o cigarro. Então, aqui, essa representação que eu escrevi no título, goma e pastilha igual cigarro. Por quê? Porque tanto uma quanto a outra vão atuar da mesma forma, ou seja, estimulando a área tegumentar ventral a liberar dopamina no núcleo accumbens e essa dopamina levar à sensação de recompensa semelhante à obtida com a nicotina fumada. Porém, nesse slide em que eu coloquei essa ampulheta para chamar a atenção que os medicamentos de reposição de nicotina possuem propriedades farmacológicas diferentes da nicotina fumada. Por quê? O adesivo, diferente do cigarro, tem uma liberação mais lenta. Então aqui eu representei à esquerda as letras N relativas à nicotina, chegando mais lenta no receptor da área tegumentar ventral e liberando uma quantidade menor de dopamina no núcleo accumbens, porém uma ação de início mais lento, mas prolongada ao longo do dia, evitando a queda que ocorre na nicotina fumada depois de 40 minutos de um cigarro. Existe um déficit muito grande no núcleo accumbens da dopamina. No modelo da reposição de nicotina pelo adesivo, existe um abastecimento constante da dopamina nessa área, combatendo os sintomas da síndrome de abstinência. Nesse slide estão em cores diferentes no gráfico que correlaciona a concentração plasmática de nicotina com o tempo após a administração, em verde do cigarro, em azul a goma e em rosa o adesivo transdérmico. Observem que o cigarro consegue em 10 minutos obter um pico de 14 nanogramas por litro, com um descenso rápido ao longo de 120 minutos. A goma, em 20 minutos, consegue algo muito semelhante e também vai cair ao longo de 2 horas. Ao contrário do adesivo, representado em rosa, que após 40 minutos começa a ter uma concentração significativa que vai crescendo ao longo do dia. Dessa forma, tudo é nicotina sendo entregue ao cérebro, só que de uma forma diversa. Guardem desse slide que a goma atua de forma parecida ao cigarro. Liberação aguda, com prazo de validade curto, porque em torno de 2 horas o nível cai bastante,
o que leva ao desejo de mais nicotina, diferente do adesivo, que começa de forma lenta e se sustenta ao longo do dia. Vamos falar um pouco sobre essa forma de goma e pastilha que se assemelha ao cigarro. Um tratamento pode ser conduzido só com goma e pastilha, e a goma ou a pastilha vão ser utilizadas em intervalos parecidos com o do cigarro. Então, a goma ou pastilha pode ser utilizada com intervalo de 1 ou 2 horas, com uma média de 10 unidades por dia, evitando mais que 20 unidades. O tempo de tratamento pode ser de 8 até 12 semanas, com uma regressão gradual e escalonada do limite de gomas utilizadas no dia. Por exemplo, no início do tratamento, o paciente deve ser orientado a substituir a goma ou a pastilha pelo cigarro de uma forma abrupta. Ou seja, a partir do momento em que se começa uma reposição de nicotina, o fumante deve ser orientado a não fumar mais, porque fica difícil estabelecer o limite seguro de um tratamento em que o paciente recebe a orientação que ele pode, no início, utilizar a cada 1 hora uma goma de 2 miligramas, utilizando de 10 a 20 unidades por dia, fumando concomitantemente, o que levaria a uma dose muito acima da que ele está habituado de nicotina por dia. Então, guardem que todo o tratamento de reposição de nicotina começa com 0 cigarros no primeiro dia. Não existe escalonamento de diminuição de cigarros por dia quando se começa uma TRN. Como mascar a goma? A goma não pode ser mascada como um chiclete comum. A goma deve ser mastigada até que o sabor da nicotina seja sentido. Nesse momento, a mastigação deve ser interrompida, mantendo a goma em repouso, até que o sabor desapareça. Aí, a mastigação deve ser reiniciada. Esse ciclo é repetido durante 30 minutos, momento em que a goma deve ser eliminada, porque a nicotina já foi extraída. Se a goma é mascada de uma forma intensa, a nicotina é liberada mais rapidamente do que pode ser absorvida pela mucosa bucal. Aqui, em destaque em vermelho, porque a nicotina deve ser absorvida pela mucosa bucal e não pela mucosa gástrica. O excedente de nicotina que engolido pode causar irritação gástrica e esofágica. Além disso, a nicotina absorvida pelo trato gastrointestinal é metabolizada pelo fígado e, portanto, é ineficaz. Então, a nicotina deve ser absorvida pela mucosa bucal, por isso que a goma e mesmo a pastilha devem ser utilizadas de forma lenta e por um período fixo de 20 a 30 minutos e depois eliminada. A pastilha tem um perfil farmacocinético semelhante ao chiclete. Não precisa ser mastigada. Pode ser usada também em fumantes com doença de articulação temporomandibular, dentição pobre ou dentaduras. Basta colocar na boca e deixar dissolver por 30 minutos e depois, se ainda existe resíduo da pastilha, eliminando aquele resíduo e só consumindo nova goma e nova pastilha após um período de tempo que ele julgar necessário, uma vez que a pastilha e a goma são muito semelhantes ao cigarro. No início do tratamento, ela pode ser utilizada na forma ad libitum, ou seja, você estabelece cotas máximas de utilização ao longo das semanas e se ele sentir uma necessidade menor, ele pode consumir numa frequência menor da que a proposta. Fumantes com grau elevado de dependência, ou seja, aqueles que consomem mais de 31 cigarros por dia ou que acendem um primeiro cigarro ao despertar,
podem ser orientados a utilizar até 2 gomas juntas, que seria a dose de 4 mg, ou mascar 2 chicletes ao mesmo tempo nas primeiras semanas de tratamento. Como se utiliza o adesivo? O adesivo, a forma de utilização é colocá-lo numa área de pele seca, limpa, sem oleosidade e sem pelos. Aplicação matinal, remoção no dia seguinte ou antes de dormir, caso a permanência noturna produza efeitos deletérios na qualidade do sono. Fazer rodízio nos locais de aplicação, e os mesmos locais não devem ser repetidos por um período menor que 7 dias para evitar irritação e evitar alguma reação à cola existente nesse produto. Qual a dose de terapia de reposição de nicotina na forma adesivo? Dividam os pacientes apenas em 2 grupos. Aqueles que fumam mais de 10 cigarros por dia e os que fumam menos de 10 cigarros por dia ou que são magros, aqui definido como aqueles com menos de 45 quilos. Na barra em azul, eu representei adesivos de 21, adesivos de 14 e adesivos de 7. E na coluna da esquerda, eu coloquei as 10 semanas de tratamento, sendo que da primeira à 6ª semana, ele deve aplicar um adesivo de 21 mg por dia. Da 7ª à 8ª, adesivos de 14 mg. E nas últimas 2 semanas, adesivos de 7 mg. Aqueles que fumam menos de 10 cigarros serão tratados por um período de 8 semanas, assim divididos. Primeira a 6ª semanas, adesivos de 14 mg. E nas últimas 2 semanas, adesivos de 7 mg. Notem que esses fumantes não utilizam adesivos de 21. São apenas 2 fases, uma de 14 e uma de 7. A terapia de reposição de nicotina na forma de adesivo pode ser associada às gomas e pastilhas. O que já foi demonstrado é que essa associação melhora muito o sucesso terapêutico. Por quê? Lembrando daquele gráfico das formas de liberação, da velocidade de liberação de cada apresentação, o adesivo mantém um tônus basal contínuo, tanto de nicotina quanto de liberação de dopamina. E a gomopastilha associada ao adesivo permite controlar aquele momento de maior angústia quando, por um gatilho associado a um hábito já adquirido, por exemplo, de fumar após uma refeição ou acender o cigarro quando acorda,